A gestão dos serviços de atendimento em saúde está passando por uma grande transformação. O novo paradigma da atenção à saúde será centrado na experiência do paciente, uma metodologia que aplica princípios do design em tratamentos clínicos e hospitalares. Para você entender melhor o assunto, assista a entrevista que faço agora com a pioneira em experiência do paciente no Brasil, Kelly Rodrigues. Kelly, muito bem-vinda ao Cidadania, obrigado pela sua presença na TV Senado. Obrigada, Marcelo, um prazer, uma honra estar aqui, podendo falar desse assunto tão pertinente que todo mundo precisa saber mais. E é um assunto novo, né? A gente estava falando sobre isso agora há pouco. Embora você seja pioneira e já esteja, né, atuando nessa área desde 2014, ainda é um assunto desconhecido de grande parte da população e até mesmo nos sistemas de saúde, né, tanto público quanto privado. Então vamos começar pelo principal, né? O que é a experiência do usuário enquanto metodologia? É um instrumento de gestão? É mais do que isso? Explica para a gente o que é. É um instrumento de gestão, sem dúvida nenhuma, mas é mais do que isso. É a gente, na verdade, prover melhores desfechos clínicos para o paciente. Então, quando a gente fala aqui em gestão, a maior parte, principalmente quando a gente fala das instituições de saúde, a maior parte das pessoas pensa que a gente acompanhar índice de satisfação. O paciente está satisfeito ou não, enfim. E eu sempre digo que é muito mais do que isso. Então, a gente desenvolveu uma metodologia onde a gente olha a experiência do paciente por 3 pilares estratégicos. O primeiro é segurança e qualidade assistencial. Não adianta a gente estender o tapete vermelho e causar um evento adverso. Um evento adverso aqui, as pessoas entendem às vezes como, vou dar uma traduzida, uma infecção hospitalar, por exemplo. Quanto que a gente escuta leigamente falando, né? O paciente morreu numa infecção hospitalar. Então, isso é um evento adverso, que não deveria acontecer. Então, a primeira coisa é um cuidado seguro. O segundo pilar estratégico é o cuidado centrado no paciente. O cuidado centrado no paciente significa educar o paciente na patologia dele para que a gente possa engajá-lo no tratamento. É o apoio para o autocuidado, para que ele consiga se cuidar além da hora que ele estiver no ambiente de saúde. É o cuidado personalizado. A Kelly é diferente do Marcelo. Então, por mais que eu tenha um protocolo para atender aquela doença, quem é aquela pessoa que está com aquela doença, porque vai fazer toda a diferença. É um cuidado coordenado. Então, é como se eu tivesse um médico, por exemplo, um especialista coordenando todo o cuidado. Então, esses são os atributos do cuidado centrado. Eu posso ter um cuidado seguro e não necessariamente ser centrado no paciente, que eu acho que esse é um pilar para a gente avançar. Certo. Quando você fala em... A gente vai para o terceiro pilar, mas eu queria fazer uma intervenção aqui. Quando você fala nesse cuidado coordenado, isso é diferente de um cuidado que a gente está acostumado a ver, quem já teve alguma experiência recente, né, numa clínica ou num tratamento hospitalar, principalmente. Você tem setores diferentes, né, pessoas de especialidades diferentes cuidando de um paciente e a impressão que dá é que, às vezes, assim, a enfermeira ela chega ali com uma missão de dar uma atenção ao paciente que está em recuperação ou em tratamento. E o médico, ele tem uma missão como se fosse assim, separada. Então, essas pessoas, elas meio que não conversam. Quando você fala em atenção coordenada, seria ter uma interação maior entre as diversas especialidades e as pessoas que estão associadas ao tratamento. Aí eu digo, né, desde um médico, a enfermeira, que aí a gente está falando de profissionais de saúde, mas isso inclui também uma pessoa que vai levar o lanche, levar a refeição. Né? Tá. Ela faz parte desse conjunto. Sem dúvida. A gente diz assim que todo mundo entrega a experiência. Tem uma máxima do ex-presidente John Kennedy, quando ele foi visitar a NASA, que ele perguntou para o faxineiro, o que você faz aqui? Ele falou, eu ajudo o homem a ir à Lua. Então, quando a gente está num ambiente de saúde, não importa qual seja a função da pessoa, todos estão, de alguma forma, cuidando do paciente. Então, é a copeira, é o manobrista, é o médico, é a enfermeira e tudo mais. Mas quando eu estou falando do cuidado coordenado em especial, acho que a gente pode dar alguns exemplos. Por exemplo, o SUS, ele tem um modelo muito bonito. Em alguns lugares funciona, em alguns outros não. Se ele funcionasse, na sua essência, a atenção primária ele é um modelo de cuidado coordenado, porque eu tenho como se fosse um médico de família,
cuidando de todas as minhas demandas, e quando eu preciso ir para algum especialista, eu tenho essa indicação para algum especialista via este médico, e este médico está coordenando este cuidado. Então, eu fui lá naquele especialista, mas eu vou ter o resultado, trazer para este médico aqui, que é o meu médico, e o meu médico vai ver quais são as minhas necessidades, porque ele me conhece já além da doença. Quem sou eu, qual é o meu estilo de vida? Então, teoricamente, no SUS, na atenção primária, isso deveria funcionar com essa essência. Quando a gente fala no sistema privado, é onde a gente acaba tendo cuidado mais descoordenado. Por quê? Eu tenho meu plano de saúde, então eu vou no médico de uma especialidade, no outro, e quem coordena meu cuidado? Você acaba tendo uma coordenação de cuidado quando é um pediatra, porque o pediatra está cuidando da criança ali, e aí ele faz essas indicações, ou então, eventualmente, com um geriatra, ou a mulher com um ginecologista, alguma coisa assim. Agora, o que mais me chama atenção, e o que eu acho que a gente precisa muito trabalhar, é que, teoricamente, quando um paciente está internado, quando ele está numa internação, esse cuidado deveria ser coordenado no seguinte aspecto. A enfermagem, nessa ligação da enfermagem com o médico também respondendo a tua pergunta, a enfermagem ela faz aquilo que o médico é como se fosse o líder ali do tratamento. E ela executa aquilo que o médico está pedindo. Então, ok, se há descoordenação é porque não tem, as informações não estão no prontuário, enfim, são outras questões de gestão. Mas o que eu vejo é assim, se você está internado num hospital, e você tem vários especialistas, então você tem um neurologista, você tem um infectologista, você tem um médico da dor. Muitas vezes o que acontece é não ter uma coordenação deste cuidado, não ter um dono do caso, alguém cuidando daquele paciente. Então tem cada especialista cuidando de uma parte e a gente não está cuidando do todo. E muitos pacientes morrem por causa disso, porque não tem essa coordenação do cuidado. Então, a gente precisa, urgentemente, Marcelo, mudar isso. A gente precisa mudar a conscientização das pessoas, nós, todos, um dia vamos ser pacientes. Ou então as pessoas que a gente ama vão precisar usar assistência. Nós precisamos saber dos nossos direitos e das nossas obrigações também. Então, o que é que a gente tem que perguntar? O que é que a gente tem que exigir? Né, para que essa interação seja positiva. E a gente precisa mudar esse mindset dos profissionais de saúde e das instituições. O cuidado precisa ser coordenado e centrado no paciente. E quando a gente fala em centrado no paciente, isso inclui os familiares? Sim. O cuidado, ele tem que ser centrado ali naquelas questões. Quando eu falo do paciente... Às vezes o paciente, às vezes ele está até numa situação, quando é uma situação mais grave, ele está uma pessoa que está com acesso mais difícil, inclusive da comunicação, que é um outro ponto que a gente pode falar aqui. E daí são os familiares que vão receber a notícia, vão entender o que está acontecendo, e desse que é o ponto central, né, da experiência do paciente. Então, os familiares, eles entram nesse segundo pilar. Exatamente, eles estão... O familiar, quando eu falo da experiência do paciente, eu digo de algumas coisas assim, como se o paciente estivesse abarcando aqui várias outras questões. A gente precisa olhar para os familiares, né? A gente precisa responder as coisas para os familiares. Os familiares, muitas vezes, o cuidador é muitas vezes aquele que é o responsável pelo tratamento do paciente, que faz a coisa acontecer. Então, ele está junto nessa história. Mas, além disso, a gente também tem que olhar para os profissionais de saúde. O que eu sempre digo, a gente precisa também cuidar de quem cuida. Não adianta a gente querer que o nosso colaborador preste uma boa experiência se ele não tem uma boa experiência. Então, quando eu estou falando da experiência do paciente, eu digo que a gente traz muitos outros stakeholders. A gente precisa trazer todos os profissionais de saúde, todos os colaboradores e também, obviamente, o paciente e a família. Agora vamos para o terceiro pilar estratégico. Isso. Você viu que tem muita coisa, né? A gente vai abordando muitas questões. Mas me parece que o segundo pilar é o centro mesmo da questão, é o coração de toda essa metodologia. É isso mesmo. E o que eu sinto é o que a gente está mais despreparado no Brasil é para o cuidado centrado. A gente vê que na Europa eles falam muito de cuidado centrado e agem muito com cuidado centrado, porque a maior parte do sistema de saúde na Europa, apesar da gente ter as diferenças entre os países, é público. Então, como eu só tenho um dinheiro para atender todo mundo, eu tenho que educar o usuário, eu tenho que engajar no tratamento. Então, eu tenho uma questão de educação em saúde, de literácia, que a gente chama, né, que é a alfabetização em saúde, muito forte. E aqui no Brasil, não.
nós não temos, o cuidado centrado é algo que a gente está muito distante. E a gente não tem isso de forma muito sistematizada. Terceiro pilar. Terceiro pilar é o que todo mundo pensa que é a experiência do paciente, que é a excelência na jornada. E aí a gente olhar a jornada clínica e não clínica dessas pessoas. Então, por exemplo, como te trataram, né? As pessoas foram cordiais, você teve todas as informações necessárias para o seu deslocamento, isso é algo que é não clínico, mas que impacta na sua experiência e na sua experiência clínica. Então, quando a gente está falando da jornada, da excelência na jornada, é a gente entender a jornada toda dessas pessoas que estão enfrentando uma condição de saúde e entender aqui onde ocorrem as experiências mais difíceis para a gente poder transformar. Então, os 3 pilares: segurança e qualidade, cuidado centrado e excelência na jornada. E como começa a aplicação dessa experiência do paciente em instituições de saúde, hospitais, clínicas, públicas ou privadas? Qual é o passo a passo, né? Como é que você olha para uma instituição e vê, aqui se aplica alguma coisa mesmo que não sistematicamente ou não de forma intencional, de forma já pensada nesse sentido, numa instituição que quer começar, olha, eu me interessei por isso, quero aplicar. Qual é o passo a passo? Como é que começa? Passo a passo por onde começar? Pois é, vamos lá. A gente pode sempre atuar, mesmo em instituições que não têm grandes recursos, né? Então, a gente pode fazer coisas de A a Z e a gente tem feito os trabalhos em hospitais públicos, em hospitais privados, em instituições de diversos tamanhos, não só hospitais, como clínicas, laboratórios, enfim. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é a gente precisa ter uma formação da liderança e experiência do paciente. A liderança precisa entender que a experiência do paciente não é só índice de satisfação ou NPS. NPS, gente, para quem não sabe, é aquela perguntinha, o Net Promoter Score, que perguntam para você, de 0 a 10, você indicaria essa instituição para os seus amigos e familiares? E aí você dá uma pontuação. E muitas instituições hoje estão pautadas nisso, achando que é isso, a experiência do paciente. Então, a primeira coisa é a gente formar esta liderança, entendendo o que é a segurança, o que é o cuidado centrado, o que é a excelência na jornada e como fazer isso, para que daí a gente possa realmente implementar uma cultura, porque é uma mudança de mindset. Sim. Quando você fala nessa formação das lideranças para a aplicação da experiência do paciente, o foco é mudar o líder ou a líder, aquela pessoa que está exercendo a liderança, ou preparar essa liderança para mudar a sua equipe? Preparar a liderança para mudar o mindset dos profissionais. Eu não estou dizendo que a gente precisa, vamos mandar todo mundo embora. O mindset dos profissionais para as pessoas que nem todo mundo entende. Ah, tá. O que é o mindset? É a forma de pensar. Então, a forma de pensar dos profissionais. Até hoje, a gente teve uma forma de mandar os pacientes fazerem as coisas. Os pacientes, eles não tinham uma participação. Até hoje não, até alguns anos atrás. Se a gente pegar, por exemplo, os médicos mais velhos, o médico, ele era o mago, dono das poções, só ele tinha as informações. Então, os pacientes, eles costumavam fazer o que o médico mandava ele fazer. Não existia uma interação. Com o advento das redes sociais, da internet, hoje, bem ou mal, porque todo mundo reclama do Dr. Google, né? Mas bem ou mal, as pessoas têm acesso às informações, então elas chegam com alguma informação. Então, a postura do profissional de saúde não pode ser mais, faça isso. Por que você deve fazer ou não? O que a gente pode fazer, tomada de decisão em conjunto, né? Porque até eu entender qual é o teu estilo de vida vai ajudar a te dar um tratamento que você vai fazer e que você vai ter melhores desfechos clínicos. Então, o que a gente precisa fazer é mudar a forma de pensar dos profissionais de saúde. E quando eu digo formar a liderança, é para que a liderança entenda exatamente essas questões, entenda exatamente o que é a experiência do paciente, para que ela possa começar a fazer esse movimento de transformação. Então, primeiro, formar as pessoas para que a gente possa engajá-las e torná-las multiplicadores. A partir disso, a gente sempre olha dentro da instituição, que a gente chama de curadoria de informações, é entender tudo que, de certa forma, a gente faz de experiência. Porque toda instituição já faz alguma coisa. A grande questão é que não existe normalmente um método, as coisas são feitas empiricamente e você acaba tendo ações específicas e você não tem uma sustentabilidade disso. Então, a ideia é entender o que a gente já faz,
a gente depois fazer aqui um diagnóstico, então, o que a gente precisa complementar, entrevistar as pessoas, ter o ponto de vista do usuário e não, que é o ponto de vista de fora para dentro, e não de dentro para fora, que normalmente é o que acontece, né? As pessoas falam assim, eu trabalho aqui há 500 anos, eu já sei o que o paciente quer, só que não. Só que você nunca perguntou, né? E esse é um ponto que você trata bastante também, a voz do paciente, né? Ouvir o paciente, engajar o paciente dentro do procedimento, dos tratamentos. Como absorver a voz do paciente, muitas vezes numa situação delicada, e como equilibrar essas vontades do paciente, as características pessoais do paciente, com os procedimentos e os protocolos médicos que são considerados necessários pelos profissionais de saúde. Marcelo, se a gente for fazer uma analogia de um paciente nadando de uma margem do rio para o outro, o médico sabe sempre onde vai estar mais raso e onde vai estar mais profundo, mas quem está nadando é o paciente. E isso muda toda a história. Então, os profissionais de saúde sabem muita coisa tecnicamente, mas quem está enfrentando aquela condição é o paciente. Então, por isso que a gente precisa dar voz ao paciente. E aí a gente diz que a era da experiência é a era da cocriação. É fazer as coisas em conjunto com as pessoas, com os pacientes, com os familiares, entendendo a perspectiva deles. A gente tem que fazer tudo que o paciente quer? Não. O paciente nem sempre sabe o que é o melhor para ele. Ele pode imaginar o que é melhor para ele, né? E eles estão emocionalmente abalados. Então, tem muitas questões aqui envolvidas. Mas o que a gente precisa fazer é preparar os profissionais, os pacientes, para que os pacientes entendam quando tiver que acontecer alguma intervenção onde essa decisão tenha que ser dividida. Eu vou te dar um exemplo. Eu contei já aqui um pouco da minha história para o Marcelo, que eu atuo na área de saúde há muitos anos, mas eu comecei a atuar em experiência o que te levou do a isso? paciente. Traz essa história para a gente. Posso, porque eu vou dar um exemplo exatamente Claro. dividir uma decisão. Sim. Então, o que me levou a atuar com a experiência do paciente, eu atuo na área de saúde há mais de 20 anos, mas eu trabalhava na área de marketing, era diretora de marketing de uma instituição, e minha mãe teve um câncer superagressivo. Minha mãe era muito jovem, tinha 58 anos, uma falta de ar, descobriu que era um câncer muito agressivo, ela morreu em 1 ano. Mas ela teve o diagnóstico, ela estava sozinha no quarto, o médico chegou, oi, tudo bom? A senhora está com câncer. Ela me ligou chorando, fui correndo para o hospital. Fui conversar com outro médico que me disse assim, de acordo com os estudos clínicos, esse tipo de paciente morre em 8 meses. Isso aí você está falando da comunicação médica, que é outro ponto importante. Mas a gente já volta para a comunicação, lá, que é outro Conta essa história, ponto. Porque é bom as pessoas entenderem como é que você chegou a isso, porque é uma vivência que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. E foi uma vivência muito dolorosa, Marcelo. E o que eu pensei foi o seguinte, se eu, que já estudei tanto, que atuo na área de saúde, que sei como a área de saúde funciona, que conheço todo mundo, minha mãe que tem acesso aos principais hospitais aí, privados, teve esta jornada e quem não tem nada. Então, isso foi o que me fez estudar. Fui estudar fora, porque no Brasil não existia nada a respeito. Fui para os Estados Unidos, depois tive uma formação na Europa, enfim. Essa é a parte do porquê eu cheguei até aqui. Mas voltando ao assunto do dividir decisão. Para vocês terem uma ideia, quando chegou, minha mãe sobreviveu, ela não viveu, ela sobreviveu 1 ano. E ao final deste 1 ano, a gente já tinha mudado de hospital, já tinha mudado de equipe, o médico chegou para o meu pai, para mim, para o meu irmão, para dividir uma decisão clínica. A minha mãe tinha muita dor e a morfina já não adiantava. Ela estava já no nível mais alto de morfina e continuava com dor, delirando. E o médico disse assim para a gente, nós temos 2 opções. Então, ele dividiu a decisão com a gente, porque não tinha como dividir com ela, né? Nós temos 2 opções. Ou a gente intuba para que ela não sinta esse desconforto, ou a gente começa o processo de sedação. E na sedação vem a falência múltipla dos órgãos. Muito legal ele ter dividido a decisão. Só que em nenhum momento da jornada nós somos preparados para isso. Por quê? Porque para o médico era óbvio que ia chegar naquele ponto. Mas para a gente não era óbvio. O que a gente queria? Que acontecesse algum milagre e que mudasse a história. Então, gente, o óbvio precisa ser dito.
O profissional de saúde precisa explicar as coisas para as pessoas de um jeito que elas entendam qual é o caminho. A gente se acostuma muito com o que é do nosso domínio, o que é da nossa área, e às vezes quando a gente conversa, a gente fala de coisas, às vezes, muito técnicas que para nós parecem triviais. Exato. Então, e aí é o que eu sempre digo, o médico, quando ele deu essa notícia para mim fria, desse jeito, ou para minha mãe, ele fez porque ele queria me maltratar? Não, às vezes porque ele não tem nenhum preparo emocional para falar determinadas coisas. Como é que você fala que a mãe de alguém vai morrer? Ou que o filho de alguém vai morrer? Então, a gente precisa oferecer ferramentas também para os profissionais de saúde. Eu não estou dizendo que os profissionais de saúde são os vilões, muito pelo contrário. A gente precisa instrumentalizá-los e a gente precisa cuidar deles para que eles possam oferecer uma boa experiência. Mas, por fim, a história da minha mãe. Se eu não trabalhasse na área de saúde, o que nós teríamos optado? Por entubá-la. Sabe por quê? Porque a gente quer que a pessoa que a gente ama fique aqui conosco. Só que eu sabia que quando ela fosse entubada, a situação dela ia voltar para o mesmo patamar. Ela a gente só estaria aumentando a sobrevida dela. Então, quando as pessoas são mais conscientes das coisas, quando elas são instruídas, elas podem opinar de uma forma melhor sobre aquilo que faz sentido para ela, para o familiar dela e, consequentemente, a gente também tem menos desperdício de recurso. A minha mãe poderia estar, e eu não ia pagar nada, porque ela tinha um plano de saúde, mas o quanto o plano de saúde ia pagar por esse leito de UTI, e a gente também estaria tirando o direito de um leito de uma pessoa que pudesse realmente, efetivamente, estar precisando daquilo. Tem reflexos em todo o sistema, né? Isso vale para hospitais públicos e privados também. Sem dúvida. Kelly, uma coisa, eu comentei aqui no começo da entrevista, falando sobre a aplicação do design nessa jornada da experiência do paciente. Como se aplicam esses princípios do design de serviços, Sim. Como eles convergem com uma área que parece tão distante, que é a área da saúde, da medicina, a área hospitalar, para se chegar a essa metodologia da experiência do paciente. O design, ele tem tudo a ver com a experiência do paciente, porque o design thinking, ele é centrado no ser humano. Então, é trazer a perspectiva das pessoas, é a visão de fora para dentro. Então, as ferramentas, que eu ainda não contei de todo o método, né? Então, a gente forma as pessoas, a gente faz diagnóstico, e uma das formas de fazer diagnóstico é usando as ferramentas de design thinking. Então, a gente pode desenhar mapeamentos de jornada, a gente pode fazer várias técnicas qualitativas de pesquisa. Isso é trazer a voz do usuário, isso é trazer a cocriação. Então, a partir do momento que eu trago a voz do usuário, eu entendo quais são as questões, eu vou atuar em cocriação com os pacientes e com os próprios profissionais de saúde. E aí eu parto, então, trazendo a coisa do design, trazendo aqui a metodologia de diagnóstico, aí eu faço um planejamento estratégico da experiência do paciente, entendendo quais são os nossos grandes gargalos, fazendo as coisas em ondas, porque possivelmente vai ter coisa para muitos anos para fazer, né? E depois eu associo isso com métricas específicas para entender onde é que a gente está evoluindo, porque o que a gente não mede, a gente não sabe o que está acontecendo. A definição dessas métricas é um ponto importante também. É diferente quando você trabalha com métricas a partir de pesquisa de satisfação e as métricas que você define para aplicar essa metodologia. Assim, a gente tem algumas métricas validadas internacionalmente, alguns questionários de experiência, por exemplo, um questionário americano que chama HCAHPS, tem um questionário inglês que é do Picker Institute, mas no Brasil nós não temos métricas específicas que, assim, este é o conjunto de métricas que a gente precisa olhar para a experiência do paciente. E aí eu digo que experiência não é satisfação, mas se você não mede nem a satisfação e nem o NPS, é por aí que você precisa começar, né? Mas os avançados disso é a gente começar a olhar o desfecho clínico ou indicadores clínicos ligados à experiência. Por exemplo, se eu atuei com cuidado centrado no paciente, se eu atuei educando o paciente, engajando o paciente na patologia, dando apoio para o autocuidado, qual foi o desfecho clínico dele? Então, qual é o indicador que eu vou acompanhar aqui correlacionado com a experiência? E tem muitos outros, Marcelo, mas que são muito técnicos. Sim, mas já como os indicadores de desfechos clínicos que importam para o paciente, que a gente chama de PROMs,
e de experiência que importam para o paciente, mas são questões mais avançadas e muito técnicas para a gente falar aqui para todo mundo. Com pouco tempo de entrevista não dá para a gente entrar em detalhes do assunto, mas eu acho que a gente já explicou bastante aqui, caberia outras entrevistas. Para a gente fechar a nossa conversa, Kelly, a pergunta que eu trago para os convidados do Cidadania, para você, o que é cidadania? Cidadania, eu vou fazer aqui um link com a questão em saúde. Cidadania em saúde é fazer com que os pacientes entendam os direitos deles, os direitos e os deveres. A gente tem que deixar de deixar as pessoas decidirem por nós. Então, para isso, a gente precisa entender. A gente precisa entender, quando a gente estiver numa consulta, o que a gente precisa perguntar para os médicos. Quando a gente está numa internação, quais são os nossos direitos, o que a gente precisa saber. A gente tem direito ao nosso prontuário clínico, vocês sabiam disso? Então, muitas coisas precisam serem colocadas luz para que as pessoas entendam. Então, cidadania, para mim, cidadania em saúde é você entender quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Kelly Rodrigues, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no programa Cidadania. Eu quem agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.